Eu vou fazer, então, uma breve, um resumo dos pontos mais urgentes, né, que a gente elencou aqui como pautas urgentes a serem enfrentadas por todos os vitoriosos e vitoriosas nas eleições de 2 de outubro. Então, o primeiro ponto é realizar a auditoria da dívida pública, em todos os níveis, tá? Federal, estadual, municipal. Por quê? A auditoria é a ferramenta adequada para se conhecer que dívida é essa e segregar os mecanismos espúrios que estão aí usurpando do endividamento público e separar qual parte, se é que existe, da dívida que seria legítima, tá? Então, a auditoria é fundamental, além de estar prevista na Constituição, tem respaldo popular, porque mais de 6 milhões de pessoas votaram naquele plebiscito popular, puxado pela OAB, CNBB, inúmeras entidades da sociedade civil, sindicatos, associações, etc. Então, o primeiro ponto a ser enfrentado, auditoria da dívida. Tá? O segundo ponto, diante da auditoria, não é só fazer auditoria, é enfrentar aquelas ilegalidades e ilegitimidades encontradas. Não pode acontecer o que aconteceu lá na CPI da dívida em 2009, 2010, que a CPI apurou várias irregularidades, entregou para o Ministério Público e não aconteceu nada. O Tribunal de Contas também tomou conhecimento, o Congresso Nacional, né? Todo o Poder Executivo tomou conhecimento. E nada aconteceu. Agora, qual é a segunda pauta urgente? Enfrentar as ilegalidades e ilegitimidades do sistema da dívida. E até as fraudes, por exemplo, a fraude do esquema de securitização, a fraude da remuneração da sobra de caixa dos bancos, a fraude da contabilização de juro como se fosse amortização, dando margem ainda por cima para um monte de gente ficar aí falando: isso é só rolagem, a dívida não é problema. Ora, quem me dera que a dívida não fosse problema. Se ela não fosse problema, então nós não teríamos que ter aí reforma administrativa para fazer ajuste de contas, não teríamos que ter privatizações para pagar a dívida, não teríamos que ter teto de gasto, nem cortes. Há 2 semanas atrás teve corte de recursos, aí, inclusive da saúde, de tratamento de câncer. Mais de 2 bilhões da área da saúde foram de novo cortados. Foi mais um corte, né, de vários seguidos durante o ano. Tá? Então, assim, se a gente não discute essa pauta, fica parecendo que essa pauta não existe. E é a pauta fundamental, é a pauta central da questão orçamentária no país. Tá? O terceiro ponto, modificação da fracassada política econômica e monetária que tem sido submetidas aos interesses do mercado financeiro, capitaneado pelo BIS, não é? Aquela instituição financeira que fica, instituição privada, que fica lá na Suíça e que de lá comanda a nossa política monetária, comanda os passos do Banco Central aqui no Brasil, não é? E nós não temos que fazer isso. Isso tem que ser modificado, isso tem que ser enfrentado. Porque essa política monetária é suicida, ela está amarrando o Brasil. Né? Temos que nos livrar desse tripé macroeconômico que já se mostrou completamente fracassado. Outro ponto, o resgate da imensa dívida social existente no país. Na medida em que enfrentarmos o sistema da dívida e a política monetária do Banco Central, vai sobrar muito dinheiro para enfrentar a dívida social. Nós somos um dos países mais injustos do planeta. Então, esse é o quarto ponto. O quinto ponto
é um ponto em que a gente destaca a remuneração da sobra de caixa dos bancos, que vem sendo feita há décadas, mediante o abuso das chamadas operações compromissadas, e há 2 anos atrás foi aprovado no Congresso o projeto de lei 3877 de 2020, aliás, há 2 anos atrás, não, ano passado. O projeto de 2 anos atrás, ele foi aprovado ano passado. E autorizou o depósito voluntário remunerado, outro mecanismo para remunerar a sobra de caixa dos bancos. Então, esses 2 mecanismos, gente, só esse mecanismo da remuneração da sobra de caixa dos bancos, ele gera uma escassez brutal de moeda. Por exemplo, atualmente, tem 1 trilhão e 200 bilhões nessas operações. 1 trilhão e 200. Pensa bem se esse dinheiro ele poderia estar circulando na economia, mediante empréstimo a juro baixo. E por que não está? Porque o Banco Central paga juros calculados com base na taxa Selic para os bancos sobre essa bolada de 1 trilhão e 200. Para que eles vão se preocupar em correr risco, em emprestar para empresas e pessoas? Eles preferem ganhar lá a remuneração garantida pelo Banco Central, diária, sem fazer esforço algum, automaticamente. Isso tem que acabar. Na Europa é o contrário. Os bancos que depositam sua sobra de caixa no Banco Central Europeu são penalizados. O Banco Central Europeu aplica juro negativo e cobra dos bancos. Então, o que eles fazem? Eles não fazem isso. Eles procuram emprestar para a sociedade. Não é? Por isso é que o Brasil está tão amarrado, apesar de nossas imensas potencialidades. Apesar desse clima aqui que a gente tem, olha, para lá de favorável. Com água, terra, clima bom, não temos aqui essas intempéries que lá fora, vocês estão vendo o que o mundo lá fora está enfrentando, né? De inverno, de furacão, de enchente, de tudo quanto há. Aqui temos muito localizado, mas durante o ano todo nós plantamos e colhemos, né? Temos terra de qualidade, água em abundância, temos tudo, mas com essa escassez de recursos, a coisa não deslancha, não é? Outro ponto é enfrentamento da chamada autonomia do Banco Central. Uma autonomia que a gente coloca até entre aspas no documento, né? Porque, na realidade, foi dado um cheque em branco, uma carta branca para uma instituição e que, vejam bem, o Banco Central cuida da nossa moeda, dos juros, do câmbio, de toda a política monetária do país. Como é que uma instituição dessa pode ficar completamente livre, à vontade, sem supervisão alguma, sem ter que dar satisfação alguma? Como agora, né? Está aí disparando a taxa de juros, já elevou a taxa Selic a 13,75% ao ano, mentindo para a população de que seria necessário fazer isso para controlar a inflação, o que é mentira. Subjuros não serve para controlar o tipo de inflação que existe no Brasil. É simplesmente um mecanismo de transferência de dinheiro público para banco e grandes corporações e grandes cientistas. E ninguém fala nada. Deixa lá. Arrebenta com a economia do país e ficam lá à vontade, né? Então, isso tem que ser enfrentado. O 7º ponto, rever a composição do Conselho Monetário Nacional. Isso, gente, é um desrespeito para com a população. Não se poderia nem chamar Conselho Monetário, porque são só 2 pessoas. E, atualmente, 2 banqueiros. O Paulo Guedes, que é ministro da Economia, e o Roberto Campos Neto, que é presidente do Banco Central.
Os dois são banqueiros, os dois têm conta em paraíso fiscal, e os dois é que comandam o Conselho Monetário Nacional, porque são só os dois e mais um subordinado ao Paulo Guedes, que se fizer alguma coisa diferente do que o Paulo Guedes deseja, no dia seguinte já está na rua. Então, são só os dois que mandam. Isso nem poderia ser chamado de conselho. Tá? É uma enganação. Isso tem que ser enfrentado. Isso tem que ser modificado. Quando foi criado, há décadas, o Conselho Monetário Nacional, tinha quase 40 pessoas. Tinha membros de vários ministérios, tinha membros da sociedade civil, tinha empresários. Não era essa farra. Agora, 2 banqueiros. Sem moral alguma, né? Porque os dois com conta em paraíso fiscal. Os dois foram denunciados ali naquela operação que aconteceu ano passado, que denunciou várias pessoas aí com contas em paraíso fiscal, não é? Nós fizemos até live sobre isso.